Saúdo a cada um dos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouco no tema Batalhas e Conquistas, mais precisamente acerca da vida de José do Egito. Tudo começou na vida daquele homem, na vida daquele rapaz, quando ele estava ali encarcerado, quando ele estava ali preso. E a palavra do Senhor Deus diz que Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho extremamente real, um daqueles sonhos no qual o Faraó ficou surpreso. E então chamou os intérpretes, os magos, chamou aquelas pessoas que sabiam interpretar sonhos ali no Egito, mas nenhum daqueles homens conseguiram interpretar o sonho de Faraó. E então alguém disse ao Faraó que existia um homem chamado José, e esse homem era um profeta, esse homem interpretava sonhos, esse homem profetizava. E então pôs José na sua presença, e a palavra do Senhor Deus diz que José interpretou o sonho de Faraó, e disse a ele as coisas que iriam acontecer no futuro, coisas que de fato aconteceram. Faraó viu em José inteligência, viu nele alguém que tinha estratégias dadas por Deus para enfrentar aqueles problemas que adviriam sobre o Egito naquele momento de tribulação. Problemas que viriam sobre o Egito 7 anos depois. E então Faraó pôs José como governador de toda a terra do Egito. Tirou ele da prisão, pôs nele roupas novas e sandálias nos pés. E então José ficou com tanta autoridade que abaixo em poder e força ali no Egito tinha apenas o Faraó, e depois vinha José. Mas a palavra do Senhor Deus diz que passaram-se os dias, passaram-se as décadas, os anos, e então o Faraó morreu. Anos depois também José morreu, e ficaram-se ali a família de José, ficaram ali a descendência de José. Mas a palavra do Senhor Deus diz que com o tempo os faraós não viram mais o povo de Israel como amigos, não viram mais o povo de Israel como pessoas a serem respeitadas, como pessoas a serem reverenciadas, mas viram o povo de Israel, o povo judeu, como concorrentes. Então esse faraó começou a humilhar, começou a menosprezar o povo de Israel. Nesse momento da história, aquele povo já não estava vivendo bem ali naquela terra estranha, estava vivendo em tendas feitas por suas mãos, estava tentando sobreviver ali naquela terra estranha. Então foi nesse momento que o povo judeu começou a orar ao Senhor, começou a pedir a Ele em jejum e oração que desse a terra prometida, que concedesse àquele povo a terra que emana leite e mel, a terra o qual o Senhor Deus prometeu a eles há muitos anos atrás. E então foi em jejum e oração que aquele povo conquistou sim a terra prometida, porque Deus levantou ali Moisés. Moisés, que era filho de Arão, nasceu em um momento ali no Egito, um momento difícil, que tinha um faraó ali, que determinou que todos os filhos homens, filhos de judeus, deveriam ser mortos. E Moisés nasceu exatamente nessa época, mas Deus não deixou porque Moisés tivesse o mesmo destino de muitos meninos que nasceram ali no Egito. Milhares de crianças morreram naquela época, mas Deus não deixou com que Moisés morresse. Isso porque Deus tinha um propósito naquela vida, Deus tinha um propósito naquela história, de tornar aquela criança, depois de adulta, o libertador do povo de Israel, da escravidão no Egito. E de fato é assim que Deus age em nossas vidas.
De fato é assim que Deus opera em nossas vidas. É com as cicatrizes nos ombros que nós conquistamos as vitórias, que nós passamos por cima das tribulações dessa vida, porque os problemas na vida de Moisés começaram desde a sua infância. Os problemas dele começaram mais precisamente desde o ventre da sua mãe, porque ele não poderia nascer. Ele estava em um local que, se ele nascesse, ele seria morto, simplesmente pelo fato de ele ser homem. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava com ele e por isso não deixou com que ele morresse. Deus estava guardando aquela vida em todos os aspectos. E com 3 meses de idade, a palavra do Senhor Deus diz que ele não poderia ver a luz do sol. Diz que aquela criança estava ali sendo guardada por sua mãe, por seu pai, mas eles não poderiam deixar com que ninguém visse aquele rapaz, aquele garoto. Isso porque se alguém visse ele, as pessoas iriam falar ao faraó, e então o faraó iria mandar matar Moisés. Ele estava vivendo então em um momento ali, o qual Arão e sua mulher, eles eram extremamente pobres. E então Moisés estava vivendo, muitas vezes passando fome, muitas vezes não tendo comida o suficiente para viver bem. De tal forma que Arão e sua mulher viram ali que aquela criança não iria sobreviver. Eles olharam para ele e disseram: não vamos botar um nome nele, porque ele não vai sobreviver nessas condições. E então, 3 meses depois de nascido, Moisés não tinha um nome, mas a palavra do Senhor Deus diz que aquele bebê com 3 meses de idade era formoso, saudável e bonito. E sabe por que disso? Porque Deus tinha um propósito naquela vida, porque Deus tinha um propósito mais excelente naquela história, porque Deus queria fazer algo grandioso, e de fato Ele fez. E é assim, quando Deus quer agir na vida de alguém, não importa quem vai se levantar para perseguir. Quando Deus quer agir na vida de alguém, de alguma pessoa, não importa homens que venham se levantar contra, não importa espíritos de enfermidade, não importa espíritos opositores que venham se levantar para perseguir, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir a mão de Deus em operar na vida de alguém. Mas para que Deus opere, para que Deus faça a grande obra, é necessário que cada um de nós venhamos crer, porque a palavra do Senhor Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nos sentimos pequenos perante as adversidades dessa vida, perante os problemas dessa vida, mas saiba que Moisés também se sentiu assim, e foi crendo no Senhor, e foi crendo em um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que ele conquistou e que ele venceu as adversidades dessa vida. A palavra do Senhor Deus diz lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, e eu quero que cada um dos ouvintes essa tarde guarde esse versículo bíblico no seu coração, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que entra em nossa alma e faz morada, e que faz com que nossa fé venha a crescer dentro de cada um de nós. A palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te perturbes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Assim diz a palavra do Senhor. Então não temas, não fique com medo das adversidades, dos problemas dessa vida, mas creia em um Deus que pode te ajudar. Apenas aproxime-se de Deus, e Ele também se aproximará de você e satisfará então os desejos do teu coração. Eu agradeço a sua oportunidade em nome do Senhor Jesus.